tudo bem? Professor Glenisten aqui na estrada com os profs. E a aula de hoje é sobre campo elétrico uniforme. Bom, antes de mais nada, quando a gente fala sobre campo elétrico uniforme, nós temos que lembrar uma característica bem importante sobre campo elétrico. Lembrar lá, ó, que nas cargas, quando nós temos cargas positivas e quando nós temos cargas negativas. Primeiro, lembrando que nas cargas positivas, as linhas de campo elétrico, elas se afastam, elas saem das cargas positivas para todas as direções. Lembrando que campo elétrico é uma grandeza vetorial, tem módulo, tem direção e tem sentido. Já as linhas de campo das cargas negativas, elas se aproximam das cargas negativas, elas entram. Esta é uma definição, uma característica bem importante das linhas de campo elétrico. Estamos entendidos? Das cargas positivas as linhas se afastam e das cargas negativas as linhas se aproximam. Inclusive nós também calculamos o campo elétrico desta carga geradora. Ou seja, se eu quero calcular o módulo do meu campo elétrico, nós temos que o campo é dado pela constante eletrostática, que nós sabemos que vale 9 vezes 10 a 9, vezes o valor da carga divididos pela distância ao quadrado que você está dessa carga. Então, a constante 9 vezes 10 a 9 é a constante eletrostática do vácuo, do ar e assim por diante. O valor da carga, seja positivo ou seja negativo. Inclusive, nós usamos este valor da quantidade de carga em módulo, tá? O sinal é só para você saber se as linhas estão saindo ou se as linhas estão entrando. Estamos entendidos a situação? Pois bem, então o campo elétrico é dado... Me afoguei. O campo elétrico é dado pela constante vezes a carga divididos pela distância ao quadrado. Esse é o campo elétrico da carga geradora. Estamos entendidos a situação? Cada carga elétrica possui o seu campo elétrico, beleza? Aí o que eu quero que vocês entendam, você vai falar, professor, mas o que é campo elétrico uniforme? A palavra uniforme quer dizer constante, quer dizer que não muda. Mas você fala assim, professor, mas esse campo elétrico ele não vai mudar? Porque se eu mudar a distância, automaticamente eu estou mudando o valor do campo elétrico. Sim, nesse caso vai. Mas agora imagine a seguinte situação. Eu vou apagar aqui para você entender uma ideia, beleza? Já que lembramos sobre campo elétrico. Vou apagar. Pronto. Se você tem uma carga positiva e uma carga negativa e você coloca essas cargas, uma ou várias cargas próximas, como eu falei para vocês, vocês terão várias linhas de campo saindo das cargas positivas. Tá ok? Elas vão sair das cargas positivas para todas as direções. Beleza? Para todas as direções, vou fazer várias linhas de campo aqui. E também você vai ter nas cargas negativas linhas de campo elétrico entrando na carga negativa. Estamos entendidos a situação? Tá aqui, vou fazer o desenho aqui, as linhas entrando, várias linhas entrando nas cargas negativas. Pronto. Então o que você tem? Nas cargas positivas as linhas se afastam, nas cargas negativas as linhas se aproximam. Agora imagine que você vai aproximar essas duas cargas. E à medida que você começa a aproximar essas duas cargas elétricas, o que vai acontecer? Esta linha que está saindo da carga positiva, ela vai se unir e vai ela mesma entrar na carga negativa. Ou seja, você vai ter, digamos assim, uma junção dessas linhas de campo. Essa que está saindo vai entrar na carga negativa, esta que está saindo vai entrar, esta que está saindo vai entrar. Vai acontecer algo mais ou menos assim. Então, moçada, o que você vai ter? Você vai ter em uma região do espaço linhas que nós chamamos de campo elétrico uniforme. Ou seja, você vai ter uma região aqui no meio disso, onde
toda a linha que saiu da carga positiva entrou na negativa, saiu da positiva, entrou na negativa, saiu da positiva, entrou na negativa, e assim sucessivamente. Toda a linha que saiu da carga positiva entrou na carga negativa. Esta região onde as linhas se uniram, nós chamamos de campo elétrico uniforme. Estamos entendidos a situação? Então, novamente, eu vou melhorar um pouquinho esse desenho para que a gente possa representar melhor. Vou apagar bem rapidinho. Quer ver? Ó, vou apagar. E agora eu vou desenhar, bem rápido também. Viu como desenhei bem rápido? Então olha só, o que acontece? O que é isso, professor? Imaginem que você tem duas placas condutoras e essas placas estão carregadas, ela tem carga positiva de um lado e negativa do outro. Como eu falei, as linhas de campo elas vão sair das cargas positivas e entrar nas cargas negativas. Ou seja, você vai ter linhas de campo elétrico que vai sair deste lado da placa e vai entrar do outro lado da placa. Então, nesta região aqui, eu digo que nós temos um campo elétrico uniforme. Aqui, essas linhas representam um campo elétrico uniforme, porque tem cargas positivas de um lado e cargas negativas do outro. O que você vai encontrar muito em exercício, moçada, vai ser esta situação aqui. Olha, não vai te dar onde tem carga positiva, onde tem carga negativa. Ele simplesmente vai fornecer para você as linhas de campo elétrico. Ou seja, você muitas vezes vai encontrar só isso aqui no teu exercício. Ele vai colocar assim, ó, na região do espaço existe um campo elétrico representado e ele vai fornecer isto aqui para você, tá vendo? E daí, professor? Bom, se as linhas estão vindo da direita, como vocês estão vendo aí, para a esquerda, quer dizer que lá na direita tem cargas positivas, porque as linhas estão saindo daqui, e na esquerda aqui tem cargas, na esquerda tem cargas positivas, e na direita tem cargas negativas, porque as linhas estão saindo daqui e entrando aqui. Então muitas vezes o exercício nem vai colocar para você onde estão as cargas positivas e negativas, só vai colocar as linhas de campo. Então nós sabemos que deste lado, desta região que existe um campo elétrico, que nós representamos pela letra E, existe cargas desse lado, cargas positivas, e desse lado cargas negativas. Isto é um campo elétrico uniforme, beleza? Então existem cargas que estão gerando este campo elétrico uniforme. Agora imagine o seguinte, imagine se eu pegar uma pequena carga, uma carga de prova, uma carga de teste, uma carga pontual, e eu soltar esta carga na região desse campo elétrico. Como assim, professor? Eu vou pegar uma carga positiva e vou colocar aqui, ó, uma carguinha pequenininha positiva. E eu pergunto para vocês, a hora que eu solto essa danada aqui, eu soltei a carguinha, o que vai acontecer com ela no momento que eu soltar ela? Ué, ela vai se movimentar ou vai ficar parada? Você fala para ela, pera, deu uma gaguejadinha. Pera aí, professor, eu sei o que vai acontecer. Aqui não tem cargas positivas e aqui não tem cargas negativas? Tem. Então se eu soltar uma carga positiva aqui, as positivas que estão aqui vão repelir e as negativas que estão aqui vão atrair. Ou seja, esta carga será acelerada para a direita. Olha só, ela vai ser acelerada para cá. Vai existir uma força eletrostática puxando ela para a direita. Por quê? Porque lembre-se que aqui, se as linhas estão entrando, é porque tem muitas cargas negativas que estão atraindo essa carga positiva. E aqui muitas cargas positivas que estão repelindo esta carga positiva aqui. Por isso que vai existir uma força empurrando ela para lá, ela vai ser acelerada para a direita. Isso ocorre de que maneira? Se eu pegar agora, fizer o contrário, e se eu pegar uma carguinha, essa carga aqui é chamada de carga de prova, carga de teste, carga pontual, que eu represento inclusive pela letra Q minúsculo, tá ok? Agora imagine que eu vou pegar uma outra carga de prova, uma carga negativa, e vou colocar essa carga negativa aqui, ó.
eu pergunto para vocês, ó, a minha carga minúsculo, uma carga de prova, carga de teste, carga pontual, e eu soltar esta carga aqui, o que você acha que vai acontecer com ela? Ela vai ficar parada? Ela vai se movimentar? Você vai falar, pera lá, professor, ela é negativa. Tem uma lei, lembra? Lei de Dufay ou lei de Dufá. Cargas e sinais contrários se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem. Se eu soltar essa carga negativa, estas cargas positivas, elas vão atrair a minha carga negativa. Ou seja, se ela atrair a minha carga negativa, essas outras vão repelir. Isso quer dizer que vai existir uma força eletrostática puxando esta minha carga negativa para a esquerda. Isso devido ao campo elétrico uniforme. E, consequentemente, nós podemos calcular esta força eletrostática. Como que eu calculo a força eletrostática, professor? A força eletrostática é dado pelo campo elétrico, pelo produto entre o campo elétrico e a carga de prova, a carga de teste, a carga pontual que eu coloquei aqui no meio. Então, se eu quero calcular a força eletrostática, eu pego o valor do campo e multiplico pelo valor da carga que eu coloquei ali no meio. Estamos entendidos a situação? Bacana? Em geral, essa carga vai ter um valor bem pequeno. Você vai perceber lá, é 5 vezes 10 a menos 6 microcoulombs, né? 6 vezes 10, vezes 10 a menos 6 microcoulombs e assim por diante. Em geral, o valor dessas cargas são valores bem pequenos. Então você já sabe calcular a força eletrostática, beleza? Agora, moçada, para que a gente feche esse entendimento da nossa aula de maneira bem completa, quero que você preste atenção e nós vamos fazer uma característica, nós vamos anotar uma característica desse campo elétrico. Percebam que quando eu coloquei uma carga positiva, eu tive uma força para a direita. E quando eu coloquei uma carga negativa, apareceu uma força para a esquerda. Isso devido à distribuição de cargas elétricas aqui na minha região do espaço, beleza? Agora, olha só, toda vez que a carga for positiva, a força que vai atuar sobre a carga positiva sempre estará no mesmo sentido do campo elétrico. Se o campo for para a direita, a carga for positiva, a força vai ser para a direita. Se o campo fosse para cima, a carga positiva, a força sobre ela seria para cima. Se o campo fosse para a esquerda e a carga fosse positiva, a força estaria para a esquerda. Então, quando a carga de prova é uma carga positiva sobre cargas positivas, a força sempre está no mesmo sentido do campo elétrico. Beleza? Eu vou escrever isso aqui bem rapidinho. Quer ver? Bem rapidinho, viu? Olha só, para cargas positivas, a força está no mesmo sentido do campo elétrico. Se a carga for positiva, a força sempre estará no mesmo sentido do campo elétrico. O contrário é verdadeiro. Se a carga for negativa, a força sempre estará no sentido contrário ao do campo elétrico. Ou seja, se o campo for para cima e a carga for negativa, a força vai ser para baixo. Se o campo for para esquerda e a carga for negativa, a força vai ser para a direita. Se o campo for para baixo e a carga for negativa, a força vai estar para cima. Aí é o contrário. Então, moçada, até para você perceber, para cargas positivas, a força está no mesmo sentido do campo elétrico. Para cargas negativas, a força está no sentido contrário, sentido oposto ao do campo elétrico. Eu vou apagar e vou escrever isso aqui em cima bem rapidinho. Quer ver? De novo. Vai ser legal. Vai! Ó, que legal. Então, para cargas negativas, a força sempre está no sentido contrário ao do campo elétrico. Estamos entendidos a situação? Essas são as características do campo elétrico uniforme, moçada. Então, prestar bem atenção. Espero que você tenha entendido esta situação. E qualquer coisa, estamos aqui. O que eu peço para vocês, não esqueçam, se inscrevam
no nosso canal, na Estrada com os Profs lá no YouTube. Siga a gente no Instagram e qualquer dúvida, por gentileza, entre em contato. Um grande abraço para vocês, daqui a pouco a gente vai resolver exercício. Um grande abraço para vocês, um beijo no coração. Moçada, tudo bem? Então, um exemplo muito comum sobre campo elétrico uniforme é justamente uma situação que nem essa que eu coloquei no quadro para vocês. Olha só, o que ele coloca de maneira geral? Imagine que você tem uma partícula com uma certa carga negativa que eu não sei, eu quero descobrir qual é a carga dessa partícula, e ela tem uma massa de 6 gramas e ela está suspensa em repouso entre placas paralelas e condutoras. E nessas placas, entre essas placas, existe um campo elétrico uniforme, beleza? Você vai falar assim, professor, mas pera lá. Primeiro, essa partícula soltei entre as placas, ela ficou parada? Ficou. De que maneira? Porque se eu solto um objeto, esse objeto cai. Se eu solto um objeto, esse objeto cai. Como que aqui não caiu? Por que ele não cai sendo que existe uma força peso que puxa ele para baixo? Realmente existe uma força que é a força peso que puxa ele para baixo. Mas ele não cai porque existe uma força eletrostática que puxa ele para cima, que faz com que essa partícula entre em repouso. O melhor, que faz com que ela fique em equilíbrio. E se ela fica em equilíbrio, quer dizer que a força eletrostática necessariamente tem que ser igual ao peso da partícula. Aí detalhe, não esqueça aquela característica que nós já vimos na aula aí. Quando a partícula é carregada negativamente, então quando a partícula é negativa, a força está no sentido contrário ao campo elétrico, ou seja, entre essas placas existe um campo elétrico e este campo elétrico está apontando para baixo. Por quê? Porque a carga é negativa e a força é para cima. Para a força ser para cima, não esqueça, o campo tem que estar no sentido contrário, então o campo elétrico está para baixo. Se ele está para baixo, quer dizer que aqui em cima só pode ter cargas positivas e aqui embaixo só pode ter cargas negativas, porque as linhas de campo saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. E agora, se você quer saber quanto vale o valor daquela carga, é só você substituir. A força tem que ser o próprio peso. E quem é a força eletrostática sobre a carga? Ah, eu sei. A força eletrostática é o campo elétrico vezes o valor da carga. E o peso? O peso eu também sei. É a massa vezes vezes a massa vezes o valor da aceleração da gravidade. Só uma coisinha antes de fazer esse exercício, ele deu para você que a massa vale 6 gramas. Não esqueça, você tem que usar em quilogramas, tá? 6 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Só dividir por 1000 e agora você vai substituir e vai encontrar o valor da carga. O campo, ele fornece para você 2 vezes 10 a quarta, 2 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. O valor da carga elétrica é o que você quer descobrir. A massa em quilogramas, 6 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Cuidado com a matemática básica, tá? Prestar bastante atenção. Então tá lá, 2 vezes 10 a quarta, que é o campo, a carga eu vou descobrir. 6 vezes 10 a menos 3, vezes 10, você não tem nada aqui, quer dizer que é 1. Repete a base, 6 vezes 10, repete a base, soma os expoentes, menos 2, e vou passar esse 2 10 a quarta dividindo. Então a minha carga será 6 vezes 10 a menos 2, divididos por 2 vezes 10 a quarta. Na divisão, divide os números, 2, 6 divididos por 2, 3. Vezes 10, repete a base e diminui os expoentes, fica menos 2, menos 4, menos 6 coulombs, ou 3 microcoulomb.
este é o valor da carga da partícula. Estamos entendidos a situação? Um exercíciozinho bem comum, aparece bastante aí nas provas. Beleza, moçada? Tranquilo? Foi claro para vocês? Então é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram, na Estrada com os Profs. E tá aí mais uma aulinha de exercício de campo elétrico. Um beijo no coração de vocês. Tchau!